Vamos conversar agora com o Kaique, porque o mundo do futebol está movimentado. E começamos com uma pauta meio esporte, meio polícia, né, Kaique? Bom dia. Exatamente, meu amigo Trindade. Bom dia para você, bom dia para todo mundo que nos acompanha aqui na tela do SBT Cuiabá. Alegria, honra, satisfação em compartilhar informações a você que está em casa nos acompanhando. Pois é, Trindade, um caso meio de esporte, mas que poderia também ser um caso de polícia. Como foi, né, Trindade? Porque a equipe do Nova Mutum acabou aí fazendo uma exposição, na verdade, áudios enviados por criminosos. Nestes áudios, Trindade, os criminosos ofereciam valores a estes jogadores. Valores entre 7 mil e 10 mil reais. Mas por que eles ofereciam esses valores? Para manipular jogos do Campeonato Mato Grossense. Vamos entender toda essa história agora na reportagem. Boa tarde, meu jogador. Me passaram todo mundo aqui para falar que tu tá jogando no Novo Mutum aí do Mato Grosso. O áudio enviado através de um aplicativo de mensagens a um jogador do Nova Mutum, que não será identificado, faz parte de uma proposta tentadora, mas criminosa. Eu queria saber se meu filho tem interesse de entrar num negócio aí, né? Uma rendinha extra aí. Estamos pensando assim, dependendo da cotação, em torno de 7 a 10 mil para cada. Aí no caso seria você e mais 3. Aí, caso você tiver interesse, eu vou mandar alguém para me representar aí, fazer uma reuniãozinha com vocês aí e definir certinho. O jogador que está no elenco do time e disputa o campeonato estadual ficou nervoso ao ouvir o áudio de tentativa de criminosos cooptarem para a manipulação de resultado de jogos. Eu não pensei em muita coisa, né? Na verdade, quando eu comecei a ouvir o áudio sobre o que se tratava, eu não vou mentir, eu fiquei até com as mãos trêmulas, né? Tava com a mão tremendo, né? Aí como tinha um companheiro ali próximo a mim, né? Foi a primeira pessoa que estava na minha frente, eu falei com ele, ele já teve logo a sacada da gente poder gravar o áudio, né? Pelo outro celular, pra gente não perder, porque assim que eu saísse da conversa, do áudio, eu não conseguiria abrir mais, porque era visualização única. Mas a primeira reação minha foi de muito nervosismo, porque até então nunca tinha acontecido nada parecido comigo. E por eu também não compactuar com isso, eu prontamente já acionei os superiores ali, o professor, o diretor, né? E também, principalmente, tratando de um assunto muito sério, né? Que pode acabar com muitas carreiras, inclusive não só a minha carreira, como também manchar a história de um clube, né? Que é um clube que está em ascensão, um clube sério, correto. Então isso pode difamar todo mundo que está envolvido, tanto o clube quanto nós jogadores. O técnico do time mencionou que o fato traz uma certa impotência e lamentou o ocorrido, mencionando que é difícil se proteger de situações criminosas desta natureza. É muito triste quando acontece um fato como esse, porque a gente se sente impotente. A gente está à mercê desse tipo de pessoa, desse tipo de gente. A gente não tem como se proteger deles. Todo mundo sabe os nossos telefones, todo mundo tem a possibilidade de ligar e tentar fazer isso. A gente não consegue proteger os atletas, nem membros de comissão técnica. É uma situação muito difícil. Estão todos os jogadores muito assustados, com muito medo, porque assim, todo mundo fica sempre pensando na questão de, será? Coloca muito a integridade das pessoas em risco, em dúvida, né? Então, isso foi uma coisa que eu sempre disse, que o dia que acontecesse, no meio onde eu estivesse, a primeira coisa que ia fazer é polícia. E é o que a gente está fazendo hoje aqui. Viemos direto fazer a denunciar. Os jogadores todos lá, da mesma forma, pediram para dizer, deixar claro que esse é o tipo, a gente sai de casa, fica longe das famílias, a gente fica distante de todo mundo em busca de um sonho. A gente vive aquilo que a gente mais ama fazer, que é o futebol. E a gente não vai aceitar que pessoas que não têm caráter, que não têm condição, venham e estraguem aquilo que a gente brigou muito para conquistar e para poder viver. Então, assim,
onde eu tiver, não tem negociação, não tem nada. É polícia, direto, porque é só isso que esse povo merece. Não tem outra coisa. A diretoria do Nova Mutum Esporte Clube procurou a Polícia Civil. Um boletim de ocorrências foi registrado. E a gente tomou as providências, então, conversando com o delegado, né, fazer o boletim de ocorrência para que ele faça as investigações e, né, num curto prazo de tempo aí, conseguir pegar esse pessoal aí, porque pro esporte, pro futebol, principalmente aqui do Mato Grosso, é complicado esse tipo de coisa, porque a gente trabalha tanto, né, para tentar manter o time e, né, em condições de jogo, faz de tudo para que tudo aconteça dentro de uma programação, e aí vem esse pessoal aí fazer esse tipo de proposta onde acaba com todo o trabalho do ano todo, né? Então a gente está aqui fazendo esse registro para que as medidas sejam tomadas. A conduta de assédio de manipulação de resultados é crime prevista na Lei Geral do Esporte, no artigo 199, e pune com até 2 anos de prisão o infrator. A Polícia Civil de Nova Mutum disse em nota que está investigando o caso para identificar o autor do crime. No caso seria você e mais uns 3, para não ficar muito manjado. Quantos casos como este, por exemplo, do Nova Mutum, não vem acontecendo não somente aqui no futebol em Mato Grosso, mas no futebol a nível mundial, a nível nacional. E agora acontecendo aqui no nosso estado, e a diretoria do Nova Mutum, jogadores aí que estiverem envolvidos nessa situação, passando para a polícia resolver toda essa situação e todo este caso. A gente vê um crescimento significativo dessas práticas ilegais, desses crimes envolvendo aí o futebol, infelizmente. Mas Nova Mutum aí foi à delegacia e agora a Polícia Civil investiga o caso. A Federação Mato Grossense de Futebol emitiu uma nota repudiando as práticas ilícitas de manipulação de resultados, como estas das ligações aí recebidas pelos atletas do Nova Mutum Esporte Clube. A federação reafirma o compromisso com a integridade esportiva e se coloca à disposição para prestar todo o apoio necessário ao clube e aos atletas que enfrentam tal situação. A entidade esclarece que não há possibilidade da suspensão do Campeonato Mato Grossense, tendo em vista que os atletas e a equipe do Nova Mutum, a diretoria do Nova Mutum, tomaram as medidas adequadas ao denunciar o caso às autoridades competentes. A federação ainda reitera a confiança de que o caso será investigado e solucionado com celeridade, garantindo que os responsáveis sejam devidamente punidos. A Federação Mato Grossense de Futebol reafirma o compromisso com a transparência e a promoção de um futebol ético, seguro e justo.